Imagine um cenário prévio ao evento cataclísmico das águas, um lugar entrelaçado por diversos enigmas. Este universo, conforme descrito em textos bíblicos, foi palco da existência de civilizações que se perderam no tempo e eventos divinos que transformaram a superfície terrestre. A narrativa desse mundo antigo é rica em encanto e mistério, contada na Bíblia no livro de Gênesis. Agora compartilho minuciosamente como era esse mundo pré-dilúvio, desde o surgimento da humanidade até seu desaparecimento. Por isso, gentilmente eu o convido a clicar no botão de curtir e se inscrever em nosso canal para apoiar a disseminação de mais conteúdos. Como é conhecido, o livro de Gênesis narra a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Após terem desobedecido às instruções divinas e serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva deram origem a 2 filhos, Caim e Abel. O trágico assassinato de Caim é um dos eventos mais marcantes e reconhecidos narrados na Bíblia. Caim e Abel apresentaram sacrifícios a Deus, sendo que a oferta de Abel foi aceita, enquanto a de Caim foi rejeitada. Consumido pela ira e pelo ciúme, Caim conduziu Abel a um campo e o assassinou. Após este terrível ato, Deus designou Caim a ser um fugitivo na terra. Caim então partiu para a terra de Nod, onde com sua esposa gerou um filho chamado Enoque. A Bíblia relata que Caim construiu uma cidade e a nomeou em honra a seu filho, Enoque. A narrativa bíblica também oferece insights sobre a capacidade intelectual das pessoas daquela época, fazendo alusão a notáveis feitos e construções como a de Caim e, posteriormente, Noé. Antes mesmo do dilúvio, há indícios de que os seres humanos já eram capazes de alcançar feitos notáveis. Caim, como previamente citado, fundou uma cidade mesmo que rudimentar, revelando um nível de organização e entendimento necessários para estabelecer uma estrutura urbana. Por outro lado, Noé é reconhecido por ter erguido a arca sob a orientação divina para sobreviver ao dilúvio. A construção de uma embarcação tão extensa e complexa, capaz de abrigar uma vasta variedade de animais, exigiria um considerável conhecimento técnico. Porém, é crucial recordar que a ênfase principal na narrativa bíblica recai sobre os aspectos espirituais e morais das ações dos personagens. As narrativas da era antediluviana são lições sobre fé, obediência a Deus e a justiça divina. O período antediluviano é frequentemente questionado, mas, de acordo com a cronologia bíblica apresentada no Antigo Testamento, refere-se ao tempo que precedeu o grande dilúvio. Esse evento é associado ao julgamento divino sobre a humanidade devido à sua corrupção e pecado. A Bíblia descreve a duração do período antediluviano no livro de Gênesis. Este período teria se iniciado com Adão e se estendido até Noé. Os registros detalhados nas Escrituras incluem a idade de cada pessoa mencionada e o número de anos que viveram. Conforme indicado na Bíblia, o dilúvio ocorreu quando Noé atingiu a idade de 600 anos. Assim, ao somar os anos de vida desde Adão até Noé, estima-se que o período antediluviano tenha durado cerca de 1656 anos. Conforme narrado no livro de Gênesis, antes do episódio da Torre de Babel, toda a humanidade compartilhava uma única língua. Como mencionada no capítulo 11 de Gênesis, que relata a construção da Torre de Babel. Conforme a narrativa, as pessoas se reuniram na planície de Sinear e resolveram construir uma torre que alcançasse os céus. Entretanto, Deus percebeu isso como uma atitude arrogante e desafiadora da humanidade, buscando elevar-se acima dele. Como punição, Deus confundiu a linguagem das pessoas em todo o mundo, impossibilitando sua compreensão mútua. Outro aspecto intrigante refere-se à notável longevidade das pessoas naquela era. No livro de Gênesis registram as idades de várias figuras pré-diluvianas, como Adão, Sete, Enos, Matusalém e Noé, entre outros. De acordo com a Bíblia, muitos indivíduos teriam vivido por várias centenas de anos. Por exemplo, Matusalém é frequentemente mencionado como o ser humano mais longevo na Bíblia,
com uma idade que supostamente atingiu 969 anos. A narrativa bíblica antes do dilúvio descreve um ambiente marcado por uma grande corrupção moral e pecaminosidade. Alguns relatos indicam práticas contrárias a padrões morais e éticos, incluindo assassinatos, roubos e relações íntimas envolvendo homens com várias mulheres, inclusive suas próprias filhas. O livro de Gênesis, particularmente no capítulo 6, versículos de 1 a 4, menciona a presença dos nefilins, onde descreve os nefilins como os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma descendência conhecida como nefilins. Os nefilins são consideradas uma raça de gigantes ou seres humanos de grande estatura. A identidade dos filhos de Deus que se relacionaram com os filhos dos homens é um ponto de debate. Alguns interpretam isso como referência a seres angelicais ou espirituais que desceram à terra e se relacionaram com seres humanos. Outros veem os filhos de Deus como simplesmente descendentes de Sete, a linhagem piedosa, que se relacionaram com descendentes de Caim, a linhagem pecaminosa. No entanto, durante o período antediluviano, houve exceções notáveis que mantiveram uma relação próxima com Deus. 2 exemplos são Enoque e Noé. Enoque é mencionado como alguém que caminhava com Deus. Sua relação íntima com Deus é destacada pelo fato de que, ao contrário dos outros patriarcas daquela época, Enoque não apenas viveu uma vida longa, mas também não experimentou a morte. Em vez disso, Deus o levou diretamente para si. Isso é interpretado como um sinal de favor divino e retidão. A relação de Enoque com Deus é vista como uma demonstração de fé e comunhão íntima. Noé, por sua vez, é conhecido por sua retidão e obediência a Deus. Ele foi escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida durante o dilúvio que purificaria a terra. Noé era um homem justo e íntegro, que caminhava com Deus. Sua obediência às instruções divinas e sua devoção são evidenciadas pela construção da arca e sua disposição em cumprir a vontade de Deus, apesar da oposição e zombaria. O desfecho da história antediluviana é marcado pelo grande dilúvio, um evento enviado por Deus como juízo divino sobre a corrupção e a maldade que permearam a humanidade naquela época. O dilúvio perdurou 40 dias e 40 noites, durante os quais as águas subiram cobrindo toda a terra. Todas as criaturas vivas foram destruídas, exceto aquelas que estavam na arca de Noé. Após esse período desafiador, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a terra com um dilúvio. O arco-íris, segundo a narrativa, foi estabelecido como sinal dessa aliança entre Deus e a humanidade. Se você apreciou essa explanação e deseja continuar acompanhando conteúdos relevantes, ficaríamos muito gratos se você se inscrevesse no canal e deixasse seu like. Sua participação é fundamental para o crescimento e a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado.